Olá pessoal, vocês estão aí no meu canal no YouTube, que maravilha! A gente vai continuar essas microaulas. Hoje a gente vai falar do domínio do documentário, que é o segundo domínio do cinema. O primeiro é o ficcional clássico e moderno, segundo o documentário, terceiro o cinema experimental e quarto o cine ensaio. Então hoje, rapidamente, umas características aí do documentário. Documentário é verdade, é realidade, objetividade, é encenação, pode ser propaganda também, pode ser todas essas coisas misturadas, verdade, realidade, objetividade, encenação, propaganda, pode ser um pouco de ficção também, o que chamam de docudrama, pode ser uma mistura. O documentário, na verdade, você já está vendo aí imagens dos irmãos Lumière no início do século, a saída da fábrica. A câmera é fixa, parada, e os operários saem da fábrica. Isso aí é um embriãozinho de uma ideia de documentário, que é o registro poético da realidade. E o documentário, na verdade, ele é um domínio que é um oceano. É um oceano. A gente está acostumado com um documentário bem, que a gente chama de clássico, que tem imagens e tem uma voz off que vai contando, vai praticamente narrando as imagens que a gente está vendo, que é um pouco o telejornalismo que a gente tem hoje. Agora, o documentário dentro do campo do cinema, ele é um oceano com subgêneros, e hoje em dia, então, é um dos campos mais sofisticados do cinema. E então o documentário é uma narrativa, ele de alguma forma ele conta alguma coisa, não como a ficção. E a gente tem, o documentário são asserções sobre o mundo, é alguém que quer dizer alguma coisa com esse tratamento poético da realidade. Tem o Bill Nichols, que é o papa da introdução ao documentário, ele diz que o documentário tem os tipos de documentário. Tem o clássico, que é esse que a gente mais conhece, seria aí um Globo Repórter, seria um subgênero desse clássico, que ele é educativo, ele é propaganda, é lembrar dos filmes nazistas, o tanto que o nazismo usou do cinema documentário para fazer sua propaganda. Tem um outro tipo de documentário, que é o direto, que a gente chama de mosca na parede. É um documentário interessante porque a câmera praticamente só observa, não há interferência. Ela vai observando, tem teorias demais em cima do direto, porque o direto é uma ideia de que o diretor vai interferir minimamente na realidade, não é? Então o direto não tem interferência do diretor, não há encenação, não tem roteiro, então é um cinema direto, de observação. Uma fotografia bem realista, uso de entrevistas e depoimentos, geralmente são produções independentes, cinema direto, e ele não trabalha com uma câmera oculta, como o telejornalismo faz aí de vez em quando. Então esse cinema direto tem também o conceito de cinema verdade, que é famosíssimo, caríssimo, não é? Que é a ideia da entrevista, de você trazer à tona uma ideia de verdade, que o Jean Rouch é o grande cineasta que começa com ele. Tem também a ideia de que existe um documentário reflexivo, né? Que o documentário reflexivo, ele fala dele mesmo, né? Ele fala dele mesmo. Ele faz uma reflexão sobre o que é documentário, sobre as possibilidades do documentário. E tem também outro tipo de documentário que a gente chama de poético. Esse é mais voltado para o eu, né? Para o eu. Então, a ideia de um documentário que tem poesia, que ele registra poeticamente as coisas, né? Mas ele não tem esse compromisso assim tão obsessivo, tão direto com a realidade. Aí vem aquela pergunta, né? E documentário e ficção? Eles compartilham alguma coisa? Sim. Por exemplo, o cinema de ficção usa muito flashback. Documentário também, tem alguns documentários que usam também. A montagem paralela também.
campo contra campo, que é eu estou entrevistando alguém, a câmera mostra o rosto de quem eu estou entrevistando e do lado de lá tem uma câmera que me filma, não é? Eu olhando para a pessoa que eu estou entrevistando, campo contra campo. E tem também a ideia da fotografia granulada, que foi uma coisa do documentário que foi para a ficção, a instabilidade da câmera, a câmera aqui no ombro, que tem muito hoje em filme de Hollywood, muito em série de TV, sai do documentário para a ficção. Então você tem um campo que é um oceano. Eu aconselho, então, você ver, por exemplo, os documentários do Jean Rouch, que tem no YouTube. Já está mostrando aí um documentário do Jean Rouch, que é o chamado Cinema Verdade. Eu também dou a dica para você ver os documentários feitos pelo Glauber Rocha. Tem um também no YouTube, o Di do Glauber Rocha. Aquilo é um documentário, é um cinema experimental, é um cine-ensaio. Veja o Di do Glauber, não é? Veja os filmes também de outros cineastas, como o Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho está nessa fronteira, documentário, experimental, cine-ensaio. Então, e leia o livro do Bill Nichols, que já está a capinha dele aí para você, que é o livro Introdução ao Cinema Documentário. Isso é a Bíblia para você começar a estudar, então, o cinema documentário, que é o segundo domínio do cinema. Esse é meu canal do YouTube. Essa é uma das microaulas que eu estou dando, dos domínios do cinema, um pouquinho da história do cinema para você. E explora meu canal, tem comentários de filmes também e outras aulas. Um grande abraço.